Então hoje nós vamos pensar um pouquinho, estudar um pouquinho o Salmo 1. E a primeira coisa que eu queria levar vocês a pensarem é: o que te deixa feliz? O que deixa você alegre, contente, né? Talvez alguns de nós, o que nos deixa contente, o que nos deixa alegre, seja alguma coisa boa que a gente goste. De repente, uma vitória do nosso time, uma notícia boa, o dia do pagamento, algumas coisas que nos deixam felizes. E o Salmo 1, ele vai falar um pouquinho com a gente, ele vai destacar um pouquinho. E esse salmo, na verdade, ele fala da primazia de Cristo. O salmista, aqui ele vai mostrar a primazia de Cristo na nossa vida. E é na palavra de Deus, é nesse relacionamento com o Senhor, com Cristo, que nós encontramos felicidade. Então esse salmo, ele vai falar isso. Não existe outra forma de adorar a Deus, não existe outro jeito de se viver na presença de Deus, não tem outra forma de alguém prosperar e ser feliz nesse mundo criado por Deus, se alguém não abraçar, amar e se alegrar na palavra de Deus. É interessante que, se eu perguntasse para você assim: você ama a palavra de Deus? Eu tenho certeza que todos diriam sim. Sim, eu amo a palavra de Deus. Mas aqui eu vejo que mais do que a palavra de Deus, ela precisa ter primazia na nossa vida. E o que é ter primazia? Né? Será que nós ansiamos por aquele momento onde a gente vai estudar, a gente vai fazer a nossa devocional? Será que é alguma coisa que a gente espera, que a gente anseia? Ou é uma coisa rotineira? É muito interessante que quando nós pensamos nisso, né? Eu gosto muito de pensar, quando nós pensamos nesse salmo, sobre essa questão da primazia que Cristo tem que ter na nossa vida. E muitas vezes, amados, Cristo não é primazia. Cristo ele acaba correndo o risco de virar uma rotina. E o Salmo de número 1, o Salmo 1, ele vai trabalhar dois pontos aqui. Ele vai falar dos justos e ele vai falar dos ímpios. Então ele vai fazer uma comparação entre esses dois grupos aqui. E é isso que o Salmo vai falar. Então, neste Salmo, ele tem algumas lições que a gente pode pensar, a gente traz para nós, e aí ao meditarmos nessas lições, nós vamos ver então se nós somos felizes ou não somos felizes. O Salmo começa dizendo assim: bem-aventurado, feliz, né? Algumas versões diz como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a primeira coisa que esse salmo nos mostra, esses dois versículos nos mostram, é que a palavra, ela tem que dirigir os passos do justo. O que tem que dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos, é a palavra de Deus. E é interessante que muitas vezes nós somos dirigidos, amados, pelo que o mundo prega, pelo que o mundo fala. E nós não somos dirigidos pelo que a palavra de Deus fala. Nós temos que, quando nós vamos nos posicionar, quando nós vamos falar alguma coisa, nós temos que pegar a palavra de Deus e dizer o que a palavra de Deus diz sobre isso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, né? Eu não tenho que achar nada, eu não tenho que pensar nada. Quem tem que dizer é a palavra de Deus. Talvez você já se pegou em alguma situação em que você citou uma frase, ou um ditado popular, ou alguma coisa que as pessoas falam, e aí você fica na dúvida se aquilo está na palavra de Deus ou não. Isso aqui está na palavra, ou é um ditado popular, ou é alguma coisa que algum homem disse? Às vezes, amados, a gente corre esse risco. E aqui o que a palavra de Deus diz é que nós precisamos ser dirigidos, os nossos passos têm que ser dirigidos
por Jesus, pela palavra dele, por aquilo que ele tem para nós. Então é a primeira coisa que vem. Então perceba que para mostrar a felicidade do justo, o salmista primeiro apresenta o quê? O que o justo não faz. O que o justo não faz? Né? O justo não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, pastor, mas eu não me detenho no caminho com os pecadores, eu não me assento em roda de escarnecedores. Mas às vezes a gente pode ser levado, amados, a fazer algo nesse sentido. E aqui o salmista ele diz, né, que o prazer dele, ele fala no verso 2, né, o prazer dele está na lei do Senhor, é meditar em ler e praticar a palavra de Deus. E é isso que às vezes, amados, a gente tem dificuldade, né? Se eu pergunto para você assim, o que te dá alegria, o que te dá prazer nessa vida? E aí a gente coloca algumas situações, mas a gente não fala às vezes que prazer é ler a palavra de Deus. Quantas vezes é tão gostoso quando a gente conhece alguém, né, que se converteu, e quando a pessoa se converte, que ela começa a ler a Bíblia, ela começa a querer ler bastante. E aí a pessoa começa a te perguntar, olha, eu não entendi isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Eu li esse salmo aqui, mas eu não entendi o que significa bem-aventurado. Então, é essa sede, é esse desejo de meditar na palavra de Deus. Quando ele fala de meditar na palavra de Deus dia e noite, não é que você vai virar aquele crente bitolado que vai ficar com a Bíblia na mão o dia inteiro. Todo lugar que você vai, não, eu estou com a Bíblia do lado, eu quero meditar nela. Não é isso. Mas é você lembrar de textos, lembrar de porção da palavra e fazer aquilo ficar mexendo na tua cabeça. O que isso daqui tem a ver? O que esse texto aqui tem a ver, né? O justo é feliz porque a palavra de Deus dirige os seus passos. O justo é aquele que não segue o fluxo dos ímpios, mas ele se satisfaz na lei e nela medita dia e noite. Uma das coisas que nós hoje temos presenciado e temos visto, né, nesse dia a dia que a gente está tendo aí, é muita gente na rua. A gente vai na janela ou vai na calçada aqui de casa e vê um monte de gente na rua. Qual é a nossa tendência? Ir pela maioria. Só que não é o certo. Então aqui quando fala aqui, o que tem que seguir o nosso passo, o que tem que dirigir os nossos passos aqui, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, e não o que as pessoas do mundo estão fazendo aí fora. Uma outra coisa que esse salmo nos ensina, os versos 3 e 4, ele diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Os versos 1 e 2, eles demonstram para nós como a palavra dirige os passos do justo. Então, os dois primeiros versículos mostram como a palavra de Deus dirige os nossos passos. Só que esses dois versículos demonstram como a palavra de Deus define a nossa postura. Então, existe aqui uma diferença, né? Então, observe aqui que a gente tem a postura, como deve ser a nossa postura de justo? Primeiro, o justo está estabelecido, plantado profundamente, enraizado na palavra de Deus. Nós que somos justos, nós devemos estar plantados, enraizados na palavra de Deus. Conhecedores da palavra de Deus. Sabe, é tão gostoso quando a gente assiste uma aula ou ouve uma pregação e a pessoa que está ministrando a aula, ela demonstra um conhecimento daquilo que ela está falando. Ela conhece aquele assunto. Hoje a gente tem visto algumas lives, né, na internet, no Instagram, algumas conversas, e é muito interessante que eles pegam pessoas, às vezes, que conhecem bastante daquele assunto. E aí eles fazem uma live, eles fazem lá um tempo junto, onde as pessoas vão falar sobre aquilo. Então é tão gostoso quando você pega uma pessoa que vai falar sobre um assunto que ela conhece. E nós precisamos definir que o justo tem que ser aquela pessoa assim. Se eu chegar para o Washington agora e falar para o Washington assim, Washington, vamos cantar mais 2 hinos aí. O Washington conhece, é a área dele. Vamos cantar, se um de nós aqui escolhermos uma música e falar assim, eu queria cantar esse louvor aqui,
muito provavelmente o Washington vai se lembrar. Por quê? Porque é alguma coisa que ele domina, que ele conhece, que ele estuda, que ele se aperfeiçoa para aquilo. Se nós vamos falar de missões, né? Nós vamos até a Márcia. Márcia, ajuda a gente aí, o Vinícius. Conhecem dos assuntos, dos missionários, né? Que nós temos aí a nossa lista de missionários, que muitos de nós oramos por eles, né? Se a gente quer saber alguma informação, Márcia, você tem alguma informação dessa pessoa? Terça-feira eu estava, acho que foi terça-feira da semana passada, ou quinta da semana passada, eu estava umas 7h30 da noite, mais ou menos, eu tava mexendo na internet, e aí eu vi que tinha um Instagram da Missão Cristã Evangélica, e eles estavam fazendo uma live com o pastor Antônio Neto. Alguns de vocês lembram dele, ele esteve na nossa igreja, aquele que trabalha com índios. E foi tão gostoso, amados, passar um tempo ali ouvindo as histórias que ele estava contando, como Deus estava abençoando, como Deus estava trabalhando. É alguém que conhece do caso, né? Então, quando a palavra de Deus diz que o justo está estabelecido, nós precisamos ser enraizados na palavra de Deus. Mas como diz, né, Paulo diz para Timóteo, a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, conhecer a palavra da verdade, né? Saber onde estão os livros, saber do que se trata, do que trata ali. Então, nós precisamos entender isso. Outra coisa, o Espírito nutre a vida dele pela palavra de Deus. Assim como a árvore é nutrida estando à beira das águas correntes. Então, a árvore, o texto diz, né, que ele fala que a árvore, né, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então ela está plantada uma corrente de águas e ali ela está sendo alimentada, ela está sendo cuidada. Assim, o Espírito tem que nutrir a nossa vida. E aí vem aquela pergunta, né? Será que o Espírito tem abençoado as nossas vidas? Tem falado conosco? Será que nós temos ouvido a voz do Espírito Santo? Será que nós temos sido dirigidos pelo Espírito Santo ou não? Uma outra coisa, o justo frutifica em boas obras. Boas obras para quê? Não para a glória dele, mas para a glória do Pai. Nós temos que frutificar assim. Uma outra coisa, né? Que o justo, ele se mantém vigoroso e bonito. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O texto, quando ele fala isso, eu acho interessante demais. Ele diz assim, né? Cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ah, então quer dizer, pastor, que tudo que eu fizer vai ter êxito. Tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que nós vamos ser bem-sucedidos, né? Então, nós precisamos, nesse texto, vermos isso, né? Será que nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? Será que aquilo que nós estamos fazendo para a glória de Deus ou para a minha glória? A palavra de Deus diz, né, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, fala, né, quando a gente for dar uma oferta, que a sua mão direita não sabe o que a sua esquerda está fazendo. Nós, às vezes, vamos fazer alguma coisa, mas a gente faz questão de colocar no quê? Nos holofotes, né? Colocar na internet, ó, eu fui lá dar uma oferta para alguém, eu fui fazer algo, então eu tenho que mostrar para as pessoas, né? Não é isso, não é isso que as pessoas precisam. Nós precisamos fazer as coisas para o Senhor e não para as pessoas. E aí, por último, né, do 4 até o verso de número 6, ele vai falar então, a palavra distingue a nossa posição de justo, né? O texto diz, né, que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O justo é feliz e frutifica. Então o justo ele é feliz e ele frutifica. Já os ímpios, olha o que acontece.